Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Eu sou o Ademir. Eu sou a Maria Eduarda e hoje nós estamos com a Ana Lu, que é dona do Instagram Eu Não Visto 38, ela que tem inspirado várias mulheres, com certeza você já viu também, ela no seu explorar do Instagram falando sobre algum comércio aqui na Baixada Santista. Seja muito bem-vinda, Ana Lu! Obrigada pelo convite, vocês são muito fofos. Nós que agradecemos de você ter aceitado para estar aqui com a gente hoje, conversar um pouquinho, né? Sim. E Ana Lu, a gente sabe, né, que o que te motivou a começar no Instagram foi realmente, né, seu processo de perda de peso, né? Mas você sempre quis fazer conteúdo pra internet, mesmo antes de ter esse processo? Não, aconteceu super sem querer, assim, né? Já tem 9 anos que eu tenho Instagram. Mas no começo eu fiz mesmo para compartilhar. Eu gostava muito de postar as receitas. Eu quase não aparecia no Instagram, é até engraçado falar isso. Mas comecei a cuidar da minha saúde, do meu marido, e daí a gente começou a emagrecer. E aí todo mundo perguntava, nossa, o que vocês estão fazendo que vocês estão emagrecendo? E eu tinha um Instagram particular, que eu usava para trabalhar e tudo. E eu falava, gente, eu não posso postar aqui tipo, uma receita de bolo fit. E aí eu abri o Instagram. Quando eu abri o Instagram, o nome mesmo, Eu Não Visto 38, era para ser um Instagram de moda plus size. Só que eu sou muito ruim de moda, gente. Eu sou muito ruim. Tipo assim, não é o meu perfil. Eu não sei fazer pose, eu estou sempre com a mesma cara, o mesmo sorriso. Eu falava, gente, eu vou falir antes de abrir esse Instagram. E também porque eu comprava todas as minhas roupas em viagem. Eu não achava roupa aqui legal para mim. E aí, eu tinha acabado de mudar para Praia Grande, eu viajava todo ano, comprava um monte de roupa, e aí eu falava, tá, eu vou postar que eu comprei tudo fora, vão me achar uma fútil, sei lá, vou falar, nossa, ai, que fácil, ela viaja. Só que era mais barato viajar e comprar fora do que comprar aqui, e tinha roupa que era muito mais legal fora do que aqui. Hoje a gente tem marcas nacionais incríveis, mas na época eu não me identificava. E daí eu fali com o Instagram antes de começar. Porque antes de começar a postar moda plus size, eu falei, não é pra mim. E aí o nome ficou guardadinho lá. Uns meses depois a gente começou a cuidar da saúde, emagrecer. E eu falei, o nome serve pra isso também. Então eu vou aproveitar que eu já tenho o Instagram aberto e comecei a alimentar com conteúdo no nosso dia a dia. E aí foi crescendo, até virar o que virou hoje, né? Sim, você falou que você viajava bastante, né, pelo mundo afora. Você viajava mais pelo Brasil ou assim pro exterior? Infelizmente pro exterior, mas eu queria conhecer mais o Brasil. Você gostaria de viajar mais pro Brasil? Desde pequena a gente sempre viajou muito, eu, meus pais, e depois que eu casei, eu com meu marido, a gente combinou de viajar todos os anos. Então todo ano a gente faz alguma grande viagem. Mas de uns 2 anos pra cá a gente tá querendo conhecer mais o Brasil, então a gente tem feito aí umas viagens mais locais. A gente fez Pantanal, Brasília. Nordeste eu não conheço ainda, eu só conheço a Bahia. Então, Nordeste é muito legal, já viajei algumas vezes. A energia do Nordeste é muito boa. Agora com o filho eu acho que fica mais fácil a gente viajar por aqui. Mas a gente fez Sul, a gente acabou de chegar de Santa Catarina, a gente fez Floripa, Balneário. Então, assim, que nem Rio de Janeiro, gente. Eu só fui 2 vezes pro Rio a trabalho. Tipo, eu nunca vi o Cristo. Então, eu falo, eu preciso ir pro Rio de Janeiro. Mas a gente gosta muito de viajar pra fora também. Então, pra você, qual vai ser, tipo, você tem um sonho de viajar pra algum lugar específico do Brasil? Ou qual é o seu próximo destino de viagem? Bom, acabei de chegar, né, de uma Eurotrip. Então, em junho, a gente fez Europa com a Luli, nossa filhinha de 2 anos. Foi muito legal. E esse era um sonho que eu tinha, assim, de ir com ela para Paris, fazer piquenique na Torre Eiffel e tudo mais. Então, foi muito especial. Tem algumas viagens que são do meu... que são do meu coração, mas que o meu marido odeia, que é tipo Índia, Tailândia e coisa assim. E ele não gosta, então eu sei que é a viagem que não vou fazer tão cedo. E também que para ir com criança é um pouco complicado. Mas não sei, gente. Talvez ano que vem a gente faça México, Caribe, ou outra costa do México que eu gosto muito, que eu já fiz, que é Puerto Vallarta e Riviera Nayarit, que ninguém conhece, mas que é muito legal e que eu queria muito fazer com a Luli. Então, ainda não tenho planos para ano que vem, mas acho que alguma coisa de praia, de repente. Praia? Quais foram os países que você passou na Europa, né? Que você falou que fez Europa? Nessa viagem agora ou na vida? Nessa viagem agora, na vida. Não, na vida foram muitos. Então nessa viagem agora. Nessa agora. Agora a gente fez França, Alemanha e Itália. Em junho. Com a pequena, né?
A gente não quis expandir muito porque é um trâmite viajar com Não, criança. imagina, assim, eu tenho 3 sobrinhas, é complicado. Mas ela surpreendeu muito. Se eu soubesse que ia ser tão tranquila, acho que eu teria ficado mais tempo e feito um roteiro mais intenso. Mas já foi bem intenso do jeito que foi. E desses lugares, né, que você foi, qual foi que você mais gostou e mais recomenda as pessoas para irem? Com criança, eu gostei muito de Paris. Eu amei levar Eu ela tenho pra bastante Paris. vontade pra Paris. Tem eu tô muita coisa jeito. de criança, muito parquinho. Lá é uma cidade que, assim, eu gosto de fazer viagem pensando não só em mim e no meu marido. Então, a gente pensa na Luli. Eu pesquiso os parquinhos, pesquiso o que tem de programação infantil. Então, a gente faz um pouco fora do óbvio, sabe? A gente fez Disney Paris com ela. Que todo mundo, ai, não, Disney, ai, criança não aproveita. Gente, aproveita. Ela amou. Ela ficou enlouquecida. Então, assim, valeu muito a pena. Foi uma correria, porque a Disney Paris é um pouco longe de Paris e é um trâmite para ir, para voltar e tal. Mas valeu super a pena. Imagina, deve ter sido bem divertido aí. Eu gosto bastante da culinária de Paris. Você experimentou bastante comida por lá? Como Com que foi? certeza. A gente viu um bistrozinho charmoso, aí vamos parar aqui. E eu não gosto muito dos restaurantes tradicionais, assim, que tipo, ai, tem que ir, todo mundo vai, aí eu já não vou. Eu gosto do diferente, né? do local. Aí eu pergunto sempre para um francês, sabe? Eu falo, ai, o que você gostou? O que você me indica de restaurante? Nossa, tem um ótimo em tal lugar, lá atrás do museu do não sei o que ninguém conhece. É esse que eu quero. E aí funcionou super bem, foi uma delícia. E você, né, falou também de restaurantes atrás do museu. Você, por acaso, foi a algum museu a Paris que eu acho lindo lá, os Paris da França? Fomos. Assim, ó, com a Lully é um pouquinho mais difícil, mas a gente fez o Louvre, a gente conseguiu passear bastante no Louvre. Muita vontade no Louvre. É muito lindo, só que é um museu muito grande. A outra vez que eu fui para Paris, eu usei 4 dias da viagem só para fazer Louvre. Então, assim, eu gosto muito de museu, de ver com calma e tal. Dessa vez, a gente foi meio que assim, para o meu marido conhecer, porque ele não conhecia, e também pensando na Lully. Graças a Deus, ela dormiu na hora que a gente entrou no museu, então a gente conseguiu ficar ali umas 3, 4 horas. E o Valtinho gosta muito da parte do Egito e tal, então a gente foi mais para essa área, vimos a Mona Lisa, vimos um pouquinho da arte. Mas a gente já logo saiu, não ficamos muito tempo dessa vez. E em Belém também, Belém tem uma ilha dos museus, né? Que tem 5 museus dentro de uma ilha dentro de Belém. E é muito legal, muito legal. E mesmo com criança vale a pena ir. Pelo visto você gosta bastante de história, né? Dessa parte, conta mais a história do mundo. Eu e a minha irmã, a gente foi muito criada com essa parte artística, assim, e também, né, de história, museu, então a gente gosta bastante. E dali vem inspiração para muitas outras coisas, sabe? Não só, só um quadro, não. Você começa a ver a arte com outro olhar, assim, né? E nessa parte, né, de você falou que você também foi muito criada no meio artístico e os quadros também inspiram muito, né? Você acha que isso tem trazido, assim, essas viagens tem trazido ideias, não somente para conteúdo, mas também como estética no Instagram? Pro meu Instagram em si, não tanto. É legal, sim, porque eu crio um olhar mais refinado e mais aguçado para as coisas. Mas eu tenho uma empresa de assessoria de casamento, né? Eu não estou atuando agora, eu tô numa fase, no ano sabático, cuidando de filha. Mas isso me ajudava muito nos casamentos, assim. Eu pensava, tem um casal mais moderno, a gente podia trazer... Nossa, eu lembro dessa paisagem que eu vi em tal viagem, ou eu vi esse acabamento em tal galeria, e a gente pode trazer isso para a decoração do casamento, a gente pode trazer isso para a identidade visual de um convite. O aniversário da Lully foi inspirado também nessa viagem, então a gente fez com o tema piquenique em Paris, que foi muito legal. A gente transformou o salão, assim, como se fosse mesmo, a gente fez a cafeteria, colocou a torre, colocou um carrossel, a gente montou um carrossel dentro do salão de festas. Quantos então, anos? Desculpa pra olhar, mas quantos anos fez a Lully? Fiquei curioso. 2 anos. 2 aninhos? 2 anos, Que legal. E aí a gente fez a festa dela inspirada na viagem. Foi em fevereiro, aniversário. E a gente viajou em junho. Então a gente já estava introduzindo um pouco de Paris para ela. E aí a festa foi inspirada nisso. Foi bem legal. Poxa, diga. A Lully fez 2 anos agora, né? Então é bem recente que você se tornou mãe, né? Como é que tá sendo essa fase da sua vida? Uma loucura.
Eu imagino, deve ser muito complicado, né, lidar com a Mas criança. assim, ó, eu sempre tive muito medo de ser mãe. As pessoas falam muito isso, da questão, você vai ter que abandonar a sua vida, você não vai conseguir treinar, você não vai conseguir viajar, você não vai conseguir fazer nada do que você fazia. E eu cheguei a cogitar não ser mãe. Eu cogitei, sentei com meu marido, a gente conversou e falou, não, então vamos optar, de repente, por não ter filhos, pra gente conseguir ter essa vida dinâmica e cheia de viagens que a gente tem. Só que acho que essa foi a maior burrada que eu já pensei na minha vida, sabe? Porque a Luli, ela é muito parceira e eu acho que quando a gente tem um filho, ele só soma na nossa vida. Então, dá mais motivo ainda, sabe? Dá mais ânimo pra gente fazer coisas diferentes com ela. Então, é muito isso, assim, a maternidade pra mim não é um obstáculo, sabe? É um degrau a mais pra gente ir levando ela com a gente pra onde a gente vai. E você falou, né, que você já tinha essas viagens antes da Luli nascer, né? Foi muito novo, assim, quando a Luli nasceu, e você ir para os lugares, falou assim, calma, agora não dá para ir para certo lugar, ou não pode ir... Ou você sempre pensou que ela ia conseguir? A maternidade não, o que atrapalhou foi a pandemia, né? Que ela nasceu no meio da pandemia, então a gente não podia fazer nada. Mas por mim, eu já teria viajado com ela com 2 meses, eu já queria viajar. Mas não podia. A primeira viagem dela foi com 6 meses. A gente foi para o sul, a gente fez Gramado. Foi muito legal, porque é bem natureza também. A gente ficou bem ao ar livre. Depois a gente foi fazendo outras viagens, né? A gente fez Pantanal. A gente já fez bastante coisa com ela. A bichinha já é bem viajada, né? Eu acho que, sei lá, ela já deve ter completado aí quase 20 voos. Então, mas o que atrapalhou não foi a maternidade, nem o fato de ter um bebê, foi muito mais a pandemia, porque a gente tinha medo de viajar com ela e muitas fases também não podia, né? Sim, tem que ter essa preocupação, né? Você que gosta de viajar bastante, eu acredito que a pandemia pegou legal pra ti, né? Ter que ficar pra mim foi mais em casa. difícil a pandemia do que a maternidade, assim, do que o puerpério, né? Que fala, que é aqueles primeiros meses depois que o bebê nasce. Pra mim pegou muito mais a questão do fique em casa e não faça nada, enfim, do que a questão do ficar em casa com o bebê. Quando a Luli nasceu, eu já estava 1 ano em casa. Então, não foi tão ruim assim, sabe? Já estava meio que acostumada. E a gente sabe, né, que esses momentos de mãe e filha sempre são muito especiais, ainda mais que vocês viajam juntas sempre. Pra você, qual foi o momento que você mais amou de estar ali? É um momento que fica guardado na sua memória? Ai, muitos, muitos. Mas uma coisa que eu amei, logo que a gente chegou em Paris, a gente foi para um jardim ali na frente da torre. E eu fiquei brincando com ela, dançando ali. Tem umas fotos lindas, eu posso até mandar para vocês. E a gente ficou brincando ali, sabe? Dançando, e tinha um carrossel do lado. E a gente foi nesse carrossel, a Luli alucinada por carrossel. E a gente foi no carrossel e ficou ali. E eu olhava assim, eu só agradecia a Deus, sabe? Porque era uma realização de um sonho, assim. Eu já tinha ido para Paris sozinha, mas ir com a minha família foi muito especial, muito especial. Mas todos os dias são especiais com ela. Todos os dias são muito gostosos, assim. Ela sai... A gente sai muito, vai pro parque brincar, vai pra praia. Enfim, todo dia é uma diversão. Realmente, ter filho, assim, é algo... Deve ser gratificante pra todo mundo, né? E o seu marido, como é que ele lidou com isso? Foi legal pra ele, de boa? O Valtinho é um paizão. Ele é surreal, assim, que nem, eu nunca dei banho na Luli, gente. Eu dei banho nela 1 semana quando a gente foi viajar pro Pantanal, que eu fui sozinha com ela. Mas, assim, ele tem as coisas que ele gosta de fazer. Então, assim, o banho é meu desde que ela nasceu. São momentos especiais, né? E é o momento que ele fala, é o meu vínculo com ela, é o momento que eu gosto de estar ali, a luz baixa, uma musiquinha gostosa. E ela dorme no banho e todo mundo fica chocado. Como assim ela dorme no banho, eu pego ela dormindo e coloco no berço. Tipo, ela não dá trabalho para dormir, graças a Deus. Mas é o momento deles, assim, então eu respeito muito isso. Eu acho que é muito importante também ela saber que não é só a mãe, que ela pode confiar no pai, que ela pode ter um momento especial com ele também. Ele trabalha fora, ele trabalha na prefeitura, então ele fica 8 horas por dia fora. Então, quando ele tá com ela, ele quer aproveitar, ele quer curtir. E ele é um paizão, ele me dá um mega suporte, assim. E a gente sabe, né, que muitas crianças, infelizmente, não têm essa oportunidade, né, de estar ali com a Luli, com o pai junto. Qual você acha que é a importância da paternidade na vida de uma criança, né? Eu vou falar por mim. Meus pais se separaram, eu tinha 6 anos, então eu sou, né, filha de uma família não convencional, digamos assim. Mas meu pai sempre foi muito presente.
Então, assim, apesar dele não estar todo dia com a gente, ele sempre saía com a gente viajava muito junto, eles sempre curtiam. Então, eu acho que é muito isso, assim, sendo uma família convencional ou não convencional, é importante os pais estarem conectados com as crianças, né? Até para poder formar o caráter delas e direcionar também, né? Hoje a gente tem muitas famílias que são divorciadas, pais que são separados, e quanto menos impacto isso puder causar na vida da criança, melhor. Mas eu acho que o importante é mesmo o pai e a mãe entender que eles são pais e são mães, e a responsabilidade que eles têm com isso, com a criança em si, sabe? Não só a questão do, eu vou postar foto no Instagram para todo mundo ver que eu sou um paizão. Tipo, eu fico doida quando eu vejo isso. Porque o Instagram muitas vezes não mostra a realidade, né? A maioria, o Instagram, ele é 10% do dia de uma pessoa, né? E tem gente que cria história, tem gente que... Eu acho que isso que também deu muito sucesso no meu Instagram, porque no dia que eu não tô bem, eu posto. Gente, eu não tô bem, não vou aparecer hoje. É a realidade, né? E mesmo assim ainda é um fragmento do meu dia. Não é o meu dia inteiro, a rotina toda, enfim, porque não dá, né? E produzir esse, né, que você tá falando, que você, quando você tá mal, você posta, quando você tá bem, você posta. Qual é essa dificuldade de produzir esse conteúdo mais orgânico? Porque a gente vê que muitas pessoas, quando vai fazer conteúdo, elas planejam tudo. E a gente vê no seu Instagram que você tem que fazer um conteúdo mais orgânico. Como é essa experiência de... Gente, eu não tenho tempo de... Eu sou muito organizada. Eu sou uma pessoa extremamente organizada. Se você abrir qualquer armário na minha casa, parece uma loja, assim. É tudo muito organizado. Mas porque eu tenho TDAH, né? Então, se eu não for organizada, eu me perco em meio a tudo que eu tenho que fazer. Então, a minha rotina é muito organizada, a minha casa é muito organizada. Tudo na minha vida precisa ser muito organizado. Só que o Instagram, não consigo ser organizada com ele. A não ser as publicidades, que eu já tenho tudo agendado. No começo do mês eu já deixo todas as publicidades agendadas. Mas fora isso, é o que está acontecendo no dia. Então tem dia que eu acordo, hoje eu acordei mais tarde, por exemplo, não fui treinar. Então eu não postei o treino, mas quando eu já vou treinar, eu já corro, já treino, já posto que eu treinei, já... Cada dia é muito diferente do outro. É uma loucura a minha vida, porque eu não tenho uma rotina assim fixa, né, de exatamente o que eu vou fazer agora, ou enfim, não. É cada dia de uma vez. E aí eu vou, de manhã eu sento, olho como tá a minha agenda, e eu falo, hoje eu tenho que fazer isso, isso e isso, e aí eu dou o meu melhor ali para publicar as coisas que eu consigo. Tem dia que eu apareço mais, tem dia que eu apareço menos, e é isso. Você falou aí que você faz algumas publicidades no seu Instagram, a gente já viu isso bastante, fez parceria já com várias marcas, né? Qual foi, assim, o vídeo de publicidade que você mais gostou, que foi mais divertido? Gente, eu adoro as pequenas empresas. Então, eu adoro quando a marca, assim, tá começando, a empresa familiar, ou quando é jovem empreendedor e fala, Ana Lu, você me ajuda? Às vezes eles vêm assim, eu não tenho muito dinheiro para pagar. Eu falo, gente, não, eu faço. Porque eu adoro ajudar, eu sei que faz diferença. Eu vejo lojas que eu comecei a divulgar, assim, que estavam fechando, sabe? Que estavam muito, assim, na bad. E aí me chamaram e hoje a loja tá bombando. E eu falo, graças a Deus, sabe? Eu fui uma ferramenta usada para que aquela loja pudesse crescer ou para aquele estabelecimento pudesse crescer. Tem uma hamburgueria que eu divulgo, que é o Ember, que eu amo de paixão a história dele, assim. Ele era lutador de judô. E ele fazia hambúrguer para os amigos, e aí ele abriu uma hamburgueria na casa dele. Hoje ele tem um espaço ali na Tupi. Ele tem um funcionário, ele tem uma empresa gigante, ele vende pra caramba. E assim, não vou falar que foi graças a mim, óbvio que não, o lanche dele é maravilhoso. Mas eu dei um empurrãozinho, sabe? Então eu tenho um amor, um carinho assim gigante pela história que ele foi construindo. E o menino vai longe, porque ele é muito bom. E nessa parte, né, que você falou que você gosta de gravar essas publis para as pequenas empresas e gosta quando, né, o seu trabalho é reconhecido, as pessoas também, por você, começam a reconhecer o trabalho dos outros. Como você se sente também quando você é reconhecida na rua ou algum restaurante quando você está fazendo alguma publi? Então, é muito gostoso, é muito legal. O bom, assim, o que eu gosto muito do meu Instagram é que o meu público é muito local. Então, as pessoas me veem muito na rua. Eu também gosto de fazer ação para campanhas para empresas grandes. Eu fiz agora, recentemente, McDonald's, o Tenda Atacado. Já fiz Vivo, já fiz bastante marcas grandes também, que é muito legal, até porque também dá uma visibilidade boa. Eu fiz 1 ano de ação com a Riachuelo, por exemplo.
Foi uma campanha gigante. Eu falei, caraca, Riachuelo sabe quem sou eu, sabe? Mas pra mim nada apaga essa coisa de estar andando na rua e alguém vir e falar, ai, eu te sigo, ai, eu te adoro, ai, nossa, não sei o que, você me ajudou com isso, você me ajudou com aquilo. Então, assim, isso pra mim é o maior reconhecimento. Mas eu também adoro fazer campanha pra empresa grande, assim, eu me sinto muito poderosa. É bom saber, né, que seu trabalho está sendo reconhecido e as porque eu outras falo, marcas estão gente, como vendo. que, por exemplo, a Riachuelo, como que eles me acharam? Tipo, não tinha ninguém, era um grupo de pequenos influenciadores do Brasil inteiro. Como que eles me acharam? Tipo, tem tanta gente boa. Então foi muito legal, assim, eu fiquei muito honrada de participar. Você tem noção, porque você, assim, é bem grande, né? Tanto que a Riachuelo, ela te contratou, chamou você pra fazer parceria. Você tem noção desse tamanho, assim? Porque, tipo, é uma pessoa, assim, influente. Não, eu faço tudo com muita naturalidade, como se eu estivesse falando com as minhas amigas, assim. Tanto que o pessoal fala, meu, a gente manda direct, você já responde, isso é muito próxima. E realmente, eu acho que isso é uma coisa que eu gosto de estar perto do público. E eu tenho todo mundo mesmo como se fossem amigos, sabe? Tanto que as pessoas vêm me abraçar, assim, eu abraço, ai, obrigada. Porque é isso, sabe? É meu jeito, eu sou assim. Não adianta eu querer ser de um jeito que eu não sou, né? Então, é uma delícia. E como você lida também, né, com os feedbacks que você resolve? Você falou que você tenta ser o mais próximo, né, dos seus seguidores. Então, como você lida quando as pessoas chegam pra você e falam assim, nossa, me inspirei pra você, ainda mais nessa parte do processo de emagrecimento, ou me inspirei em você pra começar a criar conteúdo pra internet? Então, a primeira vez que eu me emocionei, assim, muito, foi logo que eu comecei, né, a gente perdeu 40 quilos. Eu perdi 40 quilos em 1 ano e meio. E aí, logo em seguida, veio uma seguidora e contou do filho dela. Que o filho dela estava sofrendo bullying na escola. Ele tinha, acho que, 12 anos na época. E ela falou assim, nossa, você tem me inspirado para mudar a vida do meu filho. Eu não era mãe na época, eu nem pensava em ser mãe na época. Mas foi muito forte, assim, porque o filho dela emagreceu mais de 10 quilos e começou a se cuidar, e ela fazia as receitas que eu postava. No começo eu postava muita receita, é uma coisa que eu queria muito fazer agora, mas que eu não tô nem tendo tempo de cozinhar. Mas eu amo cozinhar, e eu postava muita receita fit, então, através disso, ela conseguiu melhorar a vida do filho dela e, consequentemente, de toda a família, porque ela emagreceu, o marido emagreceu, o filho emagreceu. Então, assim, esse foi o primeiro momento que eu falei, caraca, eu mudei a vida de alguém, sabe? Eu fiz a vida de alguém melhor com o meu Instagram. Então, ali eu percebi que, tipo, a minha missão estava definida dentro do Instagram, né? Que era ajudar pessoas e trazer qualidade de vida. Sempre foi esse o objetivo principal. E como é que você começou o Instagram, como você disse, quando você perdeu 40 quilos de 18 meses? E como é que foi essa caminhada até conseguir emagrecer, assim? Porque 40 quilos de 18 meses é muito peso em curto período de tempo. É muito intensa. A minha relação com o peso é muito intensa, porque eu perdi, sim, a gente começou a se cuidar, eu e meu marido. No primeiro mês a gente perdeu 10 quilos cada um, porque a gente era muito sedentário e a gente comia muita tranqueira e a gente só parou de comer besteira e começou a ir pra academia. Então, não foi assim, uma grande mudança. A gente só começou a comer bem e treinar. E aí a gente perdeu muito peso rápido. Isso chamou muita atenção das pessoas, porque em um mês a gente tinha perdido 10 quilos cada um. E aí o restante foi consequência, né? Foi o caminho. Então, continuou treinando, aí via que parava de perder peso, a gente ia na nutricionista, e daí pegava uma dietinha, daí fazia uma low carb, daí começava a treinar mais. E aí a gente foi pegando gosto pelo treino, por tudo. Na pandemia a gente parou um pouco de treinar por conta da academia estar fechada e também por causa da máscara, enfim. E aí a gente engordou, e daí engravidei, e daí eu emagreci, e daí eu engordo, emagreço, emagreço. E essa é a minha vida. Eu falo, gente, eu vivo uma luta constante com a balança, mas eu percebo também que muito além do peso ou da cobrança de ser magra, é ser saudável. Então, hoje eu cuido muito mais da minha saúde mental e da minha saúde física, do que só do peso em si, sabe? Eu não tô tão bitolada na questão do peso número. Eu tô bitolada na questão como tá a minha saúde, como que eu tô. E eu tô muito mais feliz assim, porque teve uma fase que eu era insuportável.
Eu não ia em festa de ninguém, eu não comia doce. Era aniversário, eu levava minha marmita. Então eu falava, gente, eu era um saco. Eu era magra, mas era chata. Tipo, se me chamasse para viajar, eu levava uma térmica com todas as comidas que eu tinha que comer, porque eu não podia comer o que tinha lá. Hoje não, hoje eu sei que é equilíbrio. Eu sei o que eu posso comer, o que eu devo, o que eu não devo. Às vezes eu saio da linha, aí eu já volto para a linha. E é muito mais leve viver assim. Eu falo, não é viver uma vida só leve de peso, é leve de, sabe, De aproveitar a vida, de né? tudo, da gente levar a vida mais leve, sabe? Não só os quilos, né? Mas a vida inteira leve. Tem que se aproveitar a vida, né? Não adianta você ficar pensando que você tem que emagrecer e não viver, né? Você ficar bitolada, eu como era você muito disse. chata. Eu era muito chata. E o que você acha sobre essa romantização, né? Que a gente sabe que existe aquela romantização, assim, de ser muito magra, mas de vez em quando as pessoas, né, não têm uma saúde estável, tem alguma falta de vitamina no corpo, ou até mesmo as pessoas que, infelizmente, pegam e romantizam também a obesidade, falando, né, que aceitam o seu corpo, mas também está desregulada a saúde. O que você acha sobre essa romantização? Eu acho que tudo que é excessivo não é legal. Então Ai, ser muito magra. Gente, nunca fui. Adoraria ter sido pra contar, pra falar, nossa, não, eu era muito magra. Não, nunca fui muito magra. Eu tive uma fase muito definida, que eu fazia o crossfit e tal, então o abdômen fica bem sequinho, o braço fica bem sequinho, bem definido. E o elogio que eu mais recebia era, nossa, como você tá bonita. E eu falava, gente, mas ser bonita não é o melhor adjetivo de uma pessoa. Tipo, eu sou bonita gordinha também, sabe? O dia que eu não tô tão bonita, eu passo uma maquiagem, eu passo um babyliss no cabelo e todo mundo vai falar que eu tô bonita também. Então, isso me incomodava, sabe? A questão da pessoa falar só, você é bonita. Eu sou inteligente, eu sou uma esposa incrível, eu sou uma mãe muito legal, eu sou uma amiga muito parceira. Eu ajudo pessoas, eu ajudo empresas. E você me falar só que eu sou bonita? Pode restringir isso, né? Sabe? Aquela coisa do tipo, seu corpo, nossa, sua barriga é linda. Tá, eu sou uma barriga pra vocês, sabe? Tipo. A sua personalidade era ser bonita, né? Só que essa não era você. E eu sou contra isso um pouco, assim, nessa questão do ser só bonita ou ser só definida. Gente, eu tenho uma história, eu tenho muita coisa além do ser sabe? Do que ser definida. E a mesma coisa, a questão da obesidade, né? Tem muita gente gordinha que, se aceite, se aceite. Sim, se aceite. Saiba quem você é, os seus valores, independente do quanto você pesa. Só que a gente tem que se cuidar. A idade chega, a questão da maternidade. Eu tinha muito medo de engravidar muito gordinha, porque eu falava, eu posso ter vários problemas, diabetes gestacional, posso passar vários problemas para o bebê. Então, assim, a minha preocupação sempre foi além do peso, sempre foi muito mais saúde. E nessa parte que você falou, né, de você ter medo, assim, dessa parte do... Quando você for se tornar mãe da maternidade, né, de você engravidar acima do peso, você depois do parto teve alguma dificuldade? Várias. Não, assim, eu engravidei já acima do peso. E eu engordei muito na gravidez, porque era pandemia. Então, no primeiro mês eu já engordei, tipo, 5 quilos. Aí eu cheguei na minha médica e ela falou assim, Ana Lu, cuida, porque todo mundo engordou 5 quilos agora na pandemia. Aí chegou no segundo mês, eu tinha engordado mais, sei lá, 1, 2 quilos. Ela, tá bom, Ana Lu, agora vamos fazer uma dietinha, porque já não é a pandemia. Então, assim, eu fiquei muito preocupada com isso. E chegou uma hora que eu não queria mais me pesar. Eu pesava, falava, anota aí, não me fala quanto que eu engordei, porque eu fiquei muito gordinha. Mas eu não tive problema nenhum de saúde relacionado a diabetes gestacional, eclâmpsia, pressão alta, enfim, não tive nada. Então foi uma gravidez muito tranquila. Eu tive um problema depois do parto, que é a questão da hemorragia, enfim, eu descobri que eu tenho uma doença genética no meu sangue, mas que independe da questão do peso. Estou fazendo tratamento até hoje. Mas é uma questão assim que viria à tona em qualquer cirurgia ou em qualquer procedimento que eu fizesse. E qual foi esse problema de sangue que você teve? É como se fosse uma hemofilia, assim. Eu tenho uma deficiência em 2 fatores do sangue. Então, eu perco muito sangue, eu fico muito roxa. Então, por exemplo, antes eu esbarrava, eu ficava roxa, e aí todo mundo falava, é porque você é muito branquinha. É normal, e não sei o quê. E não era normal, é realmente um problema. Eu tenho a ferritina e o ferro muito baixo. Depois do parto eu tive que tomar bolsa de sangue, tive que ficar internada, tudo. Até hoje eu faço acompanhamento com o Dr. Bechara.
Essa semana mesmo eu vou ter que parar para tomar Noripurum na veia de novo, mais 7 doses. Então, é uma constante, sabe? Mas é a questão de cuidar, ter um bom hematologista, um bom médico para cuidar e controlar para que fique tudo 100%. Mas eu tô bem, gente, tô ótima. Tá bem, isso que importa, né? Também. A gente viu no seu Instagram, a gente até falou, né, que a gente dá uma olhada no Instagram do convidado, que você tem um destaque lá só pra parte da alimentação da sua filha. Então, eu acho que foi um momento muito especial, né, dessa vida. Como é que foi? Amamentar, É, gente, é muito louco, né, falar sobre esse assunto, porque muita gente vem pra mim e fica, ai, porque eu não consegui amamentar, se cobra muito, sabe? Eu acho assim, para mim amamentar foi muito mais difícil do que parir, do que ter o filho. Eu tive parto normal, né, pra quem não sabe, então pra mim amamentar foi muito mais difícil do que ter o parto. Mas é uma decisão, pra mim foi uma decisão, pensei em desistir várias horas, mas aí eu via o quanto que ela estava crescendo, como ela é saudável. Ela é um bebê muito saudável. A Luli nunca foi para PS, nunca foi para o hospital. Então, assim, o máximo que ela tem é uma gripinha, em 2 dias passa. Então, eu ouvia muito isso. Ai, bebê que mama, né? Geralmente tem a imunidade mais forte e tal. E também, gente, eu tinha disponibilidade. Eu fico com a Luli 24 horas por dia, praticamente. Então, eu tinha disponibilidade para estar do lado dela e amamentar todo o tempo. Então, eu aproveitei isso. Eu aproveitei de uma forma positiva e não do tipo, é um fardo, é um peso, eu tenho que ficar o dia inteiro com a criança no peito. Não. Eu estava em casa, era pandemia. Tá bom, vou amamentar. Mas nada contra. Eu acho que a fórmula tá aí também para as mães que precisam e para as crianças que precisam. Então é muito uma decisão. Eu sabia que até os 6 meses eu queria amamentar exclusivo e fiz. A Luli mamou no peito até 2 anos e 2 meses. Mas também na hora que saiu foi muito uma hora assim. Ela foi diminuindo e eu fui ajudando a diminuir. E hoje eu vejo que é bem libertador não amamentar mais, porque você fica muito presa à criança. Mas eu fui levando, sabe? Eu sou uma pessoa que eu sou muito assim, como eu falei do dia, né? Vai hoje, vamos ver como que eu vou sobreviver. E a amamentação foi assim. Eu vou amamentando até a hora que eu achar que deu, e aí quando deu, acabou. Você acha que existe uma pressão muito grande, né, sobre as mães, essa parte principalmente da amamentação, de a mãe ela tem que amamentar, ainda mais as mães que trabalham, não tem essa disponibilidade tão grande, né? Você acha que existe um julgamento ou uma pressão sobre isso? A maternidade é um eterno julgamento. Você vai ser julgada por tudo. Isso é cesárea porque foi cesárea. Isso é normal porque, você é louca. Nossa, tantas horas. Porque se teve parto em casa. Em casa. Meu Deus. Se você tem 2 obstetras. Duas, pagou as 2. Então, assim, sempre vão falar que é um absurdo o que você está fazendo. Então, eu falo para as mães, eu falo, estuda. A questão da amamentação é muito importante você estudar, você saber os benefícios, você saber se você tem disponibilidade, ou, eu vou congelar o leite, como congela, como que tira, como que faz, para você ver o que funciona para você. E, nada funciona. Eu tenho uma amiga que ela falava, eu não dormia à noite, o bebê queria mamar a noite inteira, e ela, eu vou dar fórmula. Dá fórmula. Entendeu? Assim, eu nunca tive problema. A Luli sempre dormiu a noite toda. Então, para mim, era muito tranquilo, assim, essa parte da amamentação à noite. Mas a partir do momento que não está fazendo bem para a mãe e que está sendo um estresse muito mais do que um momento prazeroso, vai atrás da tua felicidade. Você não é menos mãe porque você está dando fórmula, você não é menos mãe porque você teve cesárea, você não é menos mãe. Sabe, você é menos mãe se você não der valor pro teu filho. Então, assim, e pra sua vida. Você tem que amar o teu filho e se amar. A falta de amamentação não vai te Não deixar vai. menos mãe, não vai te deixar seu filho de lado, né? De Como jeito se nenhum, de estivesse jeito nenhum. negligenciando seu filho. E assim, as mães, elas precisam levar isso com muito mais leveza. As mães se cobram muito e a sociedade cobra muito. Então, assim, eu falo, faça uma escolha e seja feliz com ela, sabe? Ama o que você escolheu e vai até o fim. Eu quero amamentar, então amamenta. Eu quero dar fórmula, dê fórmula. Tá tudo certo. procurar ajuda também, né, se necessário, porque muitas mães, como você disse, não têm disponibilidade de ficar 24 horas com o filho. Então, muitas vezes precisa da ajuda da mãe, né, da avó da criança,
uma coisa importante também é o pai ajudar bastante, que você falou que seu marido sempre foi muito paizão mesmo, né? Sempre com a sua filha. A parte da amamentação, ela é muito solitária, porque é uma coisa que só a mãe consegue fazer. Tipo, então assim, eu preciso de ajuda. Meu, a avó ajuda trazendo água, ajuda fazendo comida, ajuda arrumando a casa, ajuda lavando a louça. Mas o amamentar só depende da mãe. Então, acho que por isso também que a gente se cobra muito, sabe? Tipo, é só a gente que pode fazer. Por mais que tire o leite, coloque na mamadeira e outra pessoa dê, depende da gente ordenhar, tirar, congelar, calcular o dia, ver quantos dias que aquele leite está no freezer. Então, assim, depende muito da mãe. Mas ter uma rede de apoio que dê esse suporte, meu, é a melhor coisa. Assim, é o mundo ideal, né? Infelizmente, nem todo mundo tem. Então, isso acaba também sobrecarregando muito as mães. Mas eu, por exemplo, a minha mãe morou em casa 2 meses. Inclusive, ela me fazia tomar sopa todos os dias. E essa história é um caos no meu Instagram. Porque eu falo, gente, eu não aguentava mais tomar sopa. E ela inventou que tomar sopa era muito saudável. Mas por que sopa, assim? Porque quando eu tive a Luli, o pessoal do hospital falava, ela precisa tomar muito caldo, muito líquido, porque ela não pode desidratar, para ajudar no leite, não sei o quê. E a minha mãe, quando ela teve a gente, o meu bisavô fazia ela tomar sopa e canjica o dia inteiro. Eu acho que ela quis se vingar da gente. Eu não sei que história era, mas eu tinha que tomar sopa o dia inteiro. E ela falava, você quer comer hambúrguer? Tudo bem, mas toma sopa antes, depois você come hambúrguer. Você quer comer tal coisa? Então você toma sopa, depois você come o que você quer. E eu fui tomando sopa, assim, todo dia, todo dia. Foi muito bom, porque realmente ajudou muito na produção do leite, porque quanto mais líquido você ingere, mais leite seu corpo produz. Mas era o dia inteiro. E até hoje, ela chega na minha casa, ela quer fazer sopa. Mãe, eu já nem amamento mais. Já foi, passou. Já enjoou, já. E aí a história ficou da sopa, tanto que agora no inverno todo mundo faz sopa e me manda foto, e tipo, você quer sopa? E eu falo, não. Mas é isso, assim, ter uma rede de apoio é muito importante. Depois que minha mãe foi embora, a gente formou uma rede de apoio, né? Eu tenho babá, eu tenho suporte em casa, o Valtinho também é um mega apoio, tanto na hora que eu fui desmamar a Luli, ele que me ajudava a fazer ela dormir, porque eu não sabia fazer ela dormir sem peito, então ele me ajudou muito, e a questão é essa, você conversar, você falar com o seu parceiro, com a sua mãe, com a sua sogra, com quem estiver te ajudando, olha, eu preciso de ajuda, até aqui eu consigo, mas daqui pra frente não dá. E aí, alinhar, e as pessoas vão te ajudar, óbvio, se elas tiverem um bom coração. E falando do seu marido, a gente viu, né, recentemente no seu Instagram que ele tá fazendo aquele tratamento com balão intragástrico. Como tá sendo esse processo, né? Meu, tá sendo muito legal. Muito, muito, muito legal. Quando eu comecei no Instagram, ele tava com mais de 160 quilos, gente. O Valtinho tava muito gordinho. E aí eu fui ver pra ele fazer a bariátrica. E aí ele foi na consulta, ele voltou falando, olha, eu não tô pronto pra fazer a bariátrica. E ele falou isso muito sério, assim, isso 10 anos atrás. E aí eu falava pra ele, você precisa resolver a sua vida. Você tá com pressão alta, você tem histórico de diabetes na família, você tá com 30 e poucos anos, agora ele já tem 40 e pouco. E eu falei, você tem que resolver o que você vai fazer, não dá pra ficar como tá. E aí ele falou, cuida de mim. O que você falar pra eu comer, eu como. O que você falar que eu tenho que treinar, eu treino. E eu sou um general, gente. Eu sou em casa, foi o que eu falei. A rotina é organizada, a comida é organizada, tudo é organizado. Então eu falei, tá bom. E foi assim que ele perdeu 40 quilos. E a gente tem esse problema mesmo, né? Como muita gente diz, engorda, emagrece, engorda, emagrece. A gente nunca retomou os 40 quilos. Mas ali 10, 20 quilos, vai e volta, engravida eu e ganho, e enfim, ele engravidou junto comigo, engordou junto comigo, eu não sei o que aconteceu ali no meio do caminho. E aí eu conversei com ele de novo sobre a bariátrica, eu falei, amor, de repente seja uma opção fazer. E ele falou, não tô disposto a fazer, conheço gente que fez e deu muito certo, conheço gente que fez e é muito dependente, enfim, de outras coisas hoje, eu quero tentar de outra forma. E aí a gente conheceu esse balão, é de uma empresa francesa, o único médico que coloca esse balão aqui na Baixada é o Dr. Bechara, e aí ele apresentou pra gente, é um balão que é uma cápsula, você engole, e aí fica um catéter para fora, eles injetam um soro e ele enche no estômago.
Então fica mais ou menos um balão desse tamanho, de meio quilo, dentro do seu estômago. E aí você não consegue comer o tanto que você comia. Porque não cabe espaço físico dentro do estômago. E ele colocou tem 3 semanas, ele já perdeu quase 10 quilos. Não perdeu mais porque a gente viajou, ele acabou exagerando um pouquinho. E também porque a gente pegou avião, então teve a questão do inchaço, ele já perdeu também o que ele tinha ganho na viagem. E agora, semana que vem, ele já começa a treinar, a gente já está com a dieta nova da Nutri. Então, a ideia é, em 6 meses, ele perder em torno de 20 quilos. Ele já perdeu metade em 3 semanas. Então, estamos bem esperançosos. Em breve já ele já vai alcançar, né, o peso que ele quer, porque ele emagreceu muito peso em pouco tempo. E não tem muito incômodo, assim, sabe? A única coisa é que no segundo dia ele ficou mais enjoadinho. Mas foi bem tranquilo, assim, não é tão invasivo. E como é uma cápsula que você engole, não precisa de endoscopia, não precisa de cirurgia, não precisa de nada. É muito, muito, muito tranquilo o procedimento. É tranquilo e menos invasivo, né, do que a bariátrica, é uma opção muito melhor. Só que o balão sai, né? Então a gente fala, é um programa de 6 meses, o balão ele dura 4 meses, depois ele dissolve no organismo. E eu falei pra ele, é um momento pra você mudar a sua vida, pra você mudar seus hábitos, treinar, se alimentar bem, saber o quanto que seu corpo precisa. Ele tá comendo, imagina, 30%, 20% do que ele comia. E ele vê que é o suficiente pra ele. Hoje ele vê que, nossa, eu tô satisfeito, o meu corpo funciona bem comendo menos, comendo coisas melhores. Então, é uma virada de chave, não é um milagre. É uma mudança de mente, né? Esse balão, ele ajuda você realmente a mudar a mentalidade, porque são só 6 meses, né? Mas não dá a mente de, tipo, que eu tô saciado, então já é o suficiente pra manter meu corpo. Ele já mudou muito, assim, até a escolha, a gente vai comer fora, ele, não, vou pegar tal coisa, vou pegar uma proteína, uma salada, um legume. Coisa que antigamente ele já ia na parmegiana, na massa. Então é legal para ter essa virada de chave, mas não é um milagre. A gente está contando com isso para ser mesmo essa mudança de hábito na vida dele. Mas tá sendo ótimo. Até porque essa parte do emagrecimento não é nem só o parar de comer, né? Tem que mudar a sua mente também. É muito mais aqui. Emagrecer é muito mais a cabeça, né, do que a comida ou a boca. Tem gente que come por ansiedade, tem gente que come porque tá feliz, tem gente que come porque tá triste, tem gente que gosta porque gosta de comer. O Valtinho, eu falo, gente, ele não é aquela pessoa compulsiva que quer beliscar nem nada. Ele não tem essas coisas de... desconta a ansiedade na comida. Ele não é, não. Ele gosta de sentar e comer. Ele gosta do prato cheio. Então, assim, é uma relação com a comida um pouco diferente. Eu já sou mais ansiosa. Se eu tô ansiosa, me dá um pacote de salgadinho, eu como em 3 minutos. Mas cada um tem um tipo de relação com a comida e isso precisa ser tratado aqui e não só fisicamente, sabe? Eu acho que é até por isso que muitas pessoas, elas até conseguem emagrecer, só que depois voltam a engordar de novo, né? Porque não conseguem mudar a maneira de pensar, a relação com a comida, né? Por isso que é muito importante o auxílio de profissionais, como nutricionista. Sim. A gente sempre teve acompanhamento médico, nutricional. Isso faz toda a diferença. Até para mudar estratégias. Porque, você perde muito peso, é normal ganhar um pouquinho, voltar, porque... o corpo, ele acostuma com qualquer estratégia. É um processo, e aí você ter o suporte de alguém para te direcionar, vamos tentar isso agora? Vamos fazer uma low carb? Vamos fazer uma cetogênica? Vamos fazer uma coisa mais natureba? Vamos fazer um detox? E aí você vai a vida inteira, a gente que é gordinho, eu falo, a gente vai a vida inteira tentando e buscando o melhor caminho. Sim, vai vendo qual é o melhor para seu corpo, né? Qual você se encaixa mais. E você conhece esse tratamento, ele é recente? Você já conhece esse tratamento há muito tempo? O do balão? Isso. Ele já existe tem mais de 10 anos, mas a gente ficou sabendo há pouco tempo. Foi a questão, assim, do Dr. Marcelo fazer o curso, aprender e tudo. Ele apresentou pra gente, em 2 meses a gente já tinha fechado o plano para fazer. E antes de você, né, emagrecer os 40 quilos, se você soubesse desse tratamento, você faria? Eu faria. Eu queria fazer. É que eu quero engravidar, né? Então eu não é indicado pra mim, porque, enfim, eu não posso engravidar com o balão. Então, não posso colocar. Mas eu super faria, gente. De verdade, achei muito legal. Muito legal. A ideia é muito legal.
É uma forma mais fácil, né? Por que não é indicado para as mulheres grávidas, para as mulheres que querem engravidar? Bom, não é fácil, tá? Eu vou falar a verdade. Tem muita gente que fala pra mim, bariátrica é mais fácil, balão é mais fácil. Gente, nada é fácil. Fazer dieta não é fácil, treinar não é fácil, acordar cedo e ir pra academia não é fácil. Mas eu acho legal, porque eu gosto de testar coisas novas no meu corpo. Eu sou uma pessoa muito assim, eu vou testar, vou ver. Como não é invasivo, eu super faria. A questão da gravidez é porque eu já tenho esse problema dos nutrientes, né? Então, se eu consumo menos comida, por mais que sejam comidas saudáveis, pode não ser o suficiente para me nutrir e nutrir um bebê. E também porque é muita coisa acontecendo junto dentro de uma barriga. Então, não é aconselhável engravidar com o balão ou estar grávida com o balão, enfim. Também não é aconselhável para quem já fez bariátrica, porque o estômago ele tem um tamanho reduzido e o balão não comporta. E também não é indicado para quem tem problema intestinal ou estomacal, colite, enfim, esses problemas crônicos. E aí também não é indicado. Mas fora isso, todo mundo pode fazer, todo mundo pode pôr. E a média de perda de peso é eu acho que de 10% a 20% do seu peso. E quando você estava tentando emagrecer, já passou na sua cabeça algum momento de fazer a cirurgia? Em mim, já, bem no começo, quando eu comecei o Instagram, mas eu percebo que eu sou muito determinada, né? Então, assim, quando eu foco, eu vou treinar, eu vou fazer e tudo, as coisas funcionam, eu consigo manter por um bom tempo, então, hoje não, mas eu não diria que eu nunca faria, não. Se um dia eu precisar e mexer com a saúde mesmo, tiver pressão alta, diabetes, se eu tiver qualquer problema de saúde, eu vou para a cirurgia tranquilamente. E a gente viu, né, que você é amiga da Carol Calazans, tanto que a gente já entrevistou ela aqui nesse podcast. Qual é essa relação também de vocês, né? Ela tem essa doceria, então, né, você também... É uma amizade perigosa. Não, eu amo a Carol pela pessoa que ela é, sabe? Não, eu falo, gente, os doces são um complemento. De brinde, mas né? eu gosto da Carol fora da doceria, sabe? Eu conheço a Carol fora da Carol Calazans doceria. E é muito diferente, assim. Apesar dela ser ariana e ter um temperamento bem difícil, a gente se dá muito bem. Eu sou madrinha, né, do bem, do filho dela. Então, a gente criou uma amizade muito forte, que foi através também um pouco do Instagram, né? A gente ficou muito próxima, mas é uma amizade que eu tenho que manter uma certa distância, sabe? Por causa dos doces, não, brincadeira. Mas a gente é muito parceira, assim, até as ações de marketing que ela faz ou que ela quer fazer, ela sempre pergunta, Lu, o que você acha? O que você acha que vale a pena, que é legal, que não é? Então, a gente tem muito uma parceria muito real, assim, não é a coisa do, você divulga, você faz. Gente, eu divulgo porque eu gosto dela, porque eu gosto da história que ela construiu, né? Amizade, né? Ela veio aqui nesse podcast, a história dela é muito bonita, né? De como ela chegou até... E eu sou da época que a Carol mexia brigadeiro no fogão da casa da mãe dela, sabe? Era ela e ela. E eu ia lá e ficava montando caixa, ajudando ela no Natal, na Páscoa. Então, a nossa amizade vem muito além dos doces. Vocês se conhecem desde pequena ou como é que foi Não, que vocês conheceram? Eu conheci ela numa época que eu tava fazendo uns casamentos e aí tava muito na moda mesa só de brigadeiro. Não ter doce fino. As noivas queriam vários tipos de brigadeiro. E aí eu pedi degustação pra ela uma vez. E aí eu falei, eu quero, 2 brigadeiros de cada sabor pra noiva provar. Aí ela virou pra mim e falou, tipo, eu faço, mas dá muito trabalho, né? Porque cada receita dá 30 brigadeiros. O que eu faço com os outros 28? Se você quer, 10 sabores, eu vou ter que fazer, 300 brigadeiros e você vai ficar com 30. E daí, e aí eu falei, como que você não sabe? Você não tem estrutura pra fazer o brigadeiro? Então foi até engraçado, assim. Ela falou, nossa, você me desafiou logo no começo da minha carreira. E hoje eu falo, caramba, e ela fez. E ela fez. Imagina que cada receita dava 30 brigadeiros e a gente só ficava com 2 de cada sabor. E às vezes a noiva fechava e às vezes a noiva não fechava. Então, eu falo, caraca, era tenso. Hoje, olhando, era tenso. Agora não é fácil. Você vai na loja, compra 2 e tá tudo certo. E você falou, né, que também trabalhava com casamento. Como era essa experiência de trabalhar com casamento?
Ah, é uma delícia. Eu me formei em eventos, né? Eu sempre gostei muito de trabalhar com festa. Quando eu morava fora, comecei a trabalhar com evento quando eu morava fora. E aí, quando eu voltei, eu fui estudar comércio exterior, enfim, foi para outro ramo. E aí eu fiquei noiva. Quando eu fiquei noiva, eu vi que eu realmente amava essa coisa dos casamentos e tudo. A minha irmã tinha um blog de casamento. Então, começaram a pedir o orçamento de assessoria. E ela começou a fazer, logo ela me chamou para ajudar ela a fazer. E aí a gente abriu empresa em São Paulo, e daí eu já abri a empresa aqui, e daí o negócio foi crescendo, crescendo, crescendo. E como eu falei, né, eu gosto de fazer tudo que eu faço muito bem feito. Então eu consegui um destaque muito grande, tanto aqui quanto ela em São Paulo. E as duas empresas começaram a crescer e bombar, enfim. Só que daí veio a pandemia, eu engravidei, e aí eu comecei a não pegar mais casamentos, mas o mercado vive pedindo para eu voltar, mas eu ainda não sei quando eu volto. Você falou que fez faculdade de eventos, né? Você fez alguma outra faculdade, uma outra especialização? Eu assim? fiz administração, fiz comércio exterior, né, logística e transporte, e fiz eventos. Eventos. E você fez estudo de faculdade, não trabalha com nenhuma delas? Não, hoje eu dia? sou influenciadora. Mas é que foi muito assim, comércio exterior, né, a parte de logística eu fiz porque meus pais meio que incentivaram e praticamente me obrigaram a fazer, porque meu pai era diretor de multinacional e ele falava, ai, vocês vão ficar no meu lugar. E eu fiz essa faculdade numa universidade alemã, em São Paulo, e aí logo em seguida eu já fui fazer eventos, que daí era um período mais curto, eu fiz uma especialização em eventos, que daí eu falei, não, realmente eu preciso ter mais estrutura. Quando eu casei e vim morar na praia, eu sabia fazer as coisas, eu tinha minha empresa, mas eu tinha muita dificuldade de administrar. E aí foi quando eu fui fazer a administração, que daí eu falei, eu preciso entender um pouquinho de contabilidade, eu preciso entender um pouquinho de marketing, eu preciso entender um pouquinho de tudo para seguir com a minha empresa. Então, fiz tudo isso e hoje trabalho com redes sociais, mas eu uso um pouco de tudo, a parte de logística muito para organização, planilha, e né, toda essa parte mais burocrática, administração também, e a parte de eventos é muito legal também porque te ensina muito sobre socializar, como receber, enfim. Ainda mais você que tá sempre em restaurante, né? É. E você falou que você morou fora, você morou na Alemanha, né? A gente pesquisou um pouco. Você morou na Alemanha, em qual cidade você morou? Eu morei numa microcidade chamada Bad Belleburg, é muito pequenininha, mas é perto de Frankfurt. Entre Frankfurt e Colônia. Como você morou na Alemanha, assim, já foi pra vários países, você deve saber mais alguma outra língua, assim, ser português, né? Você fala alemão? Eu falo alemão, inglês, espanhol e português. E eu já estudei legal. francês. Ai, como chama? Latim também. Caramba, você mas fala eu não latim? falo latim, não, eu estudei. Estudei um ano só, gente, mas não dá pra falar. Você poderia falar alguma palavra pra gente em alemão? Alemão? Claro, eu vou falar a minha palavra favorita. Que é Streichholzstelchen. Entendi, tá certo. Eu amo quando eu falo essa palavra, que todo mundo fica assim, oi? É Streichholzstelchen, que é caixinha de fósforo. Tá. Então, é uma palavra muito legal pra falar. E você já foi pra lá sabendo alemão? Quantos anos você foi pra Alemanha? Não, eu estudei em colégio alemão dos 3 até os 12 anos, então eu fui alfabetizada em alemão, sempre falei em alemão. Daí eu fui morar lá e eu já tinha 16. Então, mas eu já sabia, estava sem praticar há algum tempo, mas chegando lá é como se eu nunca tivesse parado de falar. Rapidinho já retomei. Você tem algum familiar na Alemanha que você falou que foi pra Alemanha assim, não, nova? fui fazer intercâmbio. Foi fazer intercâmbio e nos 3 anos seus pais moravam lá? Quando você tinha 3 anos, você falou Não, a gente morava em São Paulo, e aí eu estudava num colégio alemão em São Paulo. Entendi. Mas por que você escolheu a Alemanha, especificamente, assim, pra fazer intercâmbio? Não escolhi. Não? Como é que Não, foi? era assim, quando você vai escolher, você escolhe 3 países. Aí eu escolhi primeiro França, segundo Bélgica e terceiro Alemanha. A minha irmã estava na Alemanha nessa época, fazendo intercâmbio também, porque já sabia a língua, e a minha irmã sempre amou a Alemanha. E eu justamente não queria fazer a Alemanha porque a minha irmã estava lá. E eu falava, eu não quero fazer o que ela faz. E a França era um dos países mais disputados na época.
E saiu a minha vaga para a França. E aí, no mês de ir, eu falei, eu não vou para a França. Eu não vou porque eu não sei falar francês. Eu não conheço ninguém na França. Começou a me dar um desespero, eu só tinha 15 Sim, anos. como você já falava alemão, você já... Aí eu falei, eu não vou nem pra Alemanha, nem pra França, nem pra Bélgica. Eu dei uma surtada no auge dos meus 15, 16 anos. E eu falei, o que eu inventei de falar França? Eu não conheço uma pessoa lá, se me der dor de barriga, eu não sei o que eu faço. Daí a gente conversou com o clube, né? E aí eu falei, não, eu mudei de ideia, eu quero ir pra Alemanha, porque lá tem a minha irmã, eu conheço muita gente, tinha intercambista que morou em casa também da Alemanha, era um lugar que eu sabia a língua, que eu ia saber me comunicar melhor, e aí eu acabei voltando atrás e indo pra Alemanha. Mas foi muito boa a ideia. E o que você mais gostou nesse tempo que você morou na Alemanha? O que eu gostei? Eu gostei muito de viajar, porque morando lá você consegue conhecer tudo, né? Então, eu conheci uns países que eu nem imaginava conhecer. E também abriu muitas portas. Tanto que quando eu voltei no intercâmbio, eu já prestei vestibular no dia seguinte, já passei numa universidade alemã em São Paulo. Então, eu fiz a universidade toda em alemão. Tenho diploma, hoje, todos os diplomas. Eu posso dar aula de alemão, eu posso trabalhar em qualquer empresa alemã, multinacional, como eu trabalhei, né, já por 5 anos. E aí tem a Câmara de Comércio também, Brasil e Alemanha, que abriu as portas, assim. Então é uma coisa que eu falo, eu nunca ficaria desempregada. Tipo, se hoje eu precisasse trabalhar, eu ia na Câmara de Comércio, eu iria no consulado e falaria, eu preciso de trabalho, aqui está meu currículo, eu tenho todos esses diplomas, eu tenho tudo isso, me ajuda. E eles dão muito suporte nesse ponto. Então, meus pais lá atrás, quando matricularam a gente com 3 anos na escola, eles não sabiam o bem que eles estavam fazendo pra gente no futuro. E desde nova você já sabia uma outra língua, né, que abriu várias oportunidades. Isso foi muito legal. Apesar o inglês, eu comecei a estudar com 9 anos, o espanhol com 11, então não deixei de falar bem por isso, tanto que eu ainda falo, todo mundo, você vai pôr aluno em escola bilíngue e tal. Acho muito legal, acho muito válido. Não é o meu ponto número 1 de escolha, de onde ela vai estudar ou o que ela vai fazer, mas faz muita diferença. Eu vejo hoje a questão dos meus pais terem escolhido o colégio alemão, diante das outras crianças que conviveram comigo, hoje eu tenho muito mais oportunidade em questão de trabalho, enfim, de outras coisas que vão além, mas porque eles se preocuparam com isso lá atrás, quando eu era pequenininha. Saber outra língua assim desde criança é muito bom porque você consegue trabalhar em outros lugares fora do Brasil, né? Você não fica preso só ao nosso país. E no Brasil também. Hoje, querendo ou não, falar que eu falo 4 idiomas fluentemente, e que eu tenho a universidade alemã, e que eu tenho diploma, e que eu tenho isso, que eu tenho aquilo, não me faz melhor como ser humano, porque, né, enfim, eu sou um ser humano muito bom, além de tudo que eu sei, que eu faço. Mas profissionalmente isso abre muitas portas. Eu não tenho o que falar assim. Nunca fiquei desempregada, nunca fiquei, sabe, desesperada na questão do tipo, o que eu vou fazer? O que eu vou trabalhar? Não, porque sempre teve muita oportunidade, tem um currículo muito bom, sim, tem um currículo muito bom. Apesar de eu ter optado por trabalhar com comunicação, né, com a parte de influenciadora digital, eu tenho certeza que se algum dia não quero mais fazer isso e tal, eu consigo um emprego na área, assim, muito fácil. E qual foi a maior dificuldade, né, de você ter morado tão longe, né? Porque a Alemanha é um país muito longe do Brasil. Qual foi a maior dificuldade? A saudade. A saudade era mais difícil, assim. E eu tinha acabado de conhecer meu marido, né? Ele era meu namorado na época, então a gente ficou 1 ano longe, namorando à distância. E isso para uma adolescente era terrível. Eu conheci ele com 15, um mês antes de eu ir pra lá. Nossa, que legal. Um mês antes de eu ir pra lá, a gente começou meio que a sair e tal, e daí ele falava, eu vou estar aqui te esperando quando você voltar. E eu pensava, ele é muito louco. E eu tinha 15, ele já tinha 25. Então era um romance quase que impossível. Mas que quando eu voltei do intercâmbio, ele estava no aeroporto me esperando, e aí a gente já ficou junto até hoje. Nossa, que legal, muito bonitinho mesmo. E você faz muitas viagens, né? Você já enfrentou algum problema fora do país ou na hora de sair do país com passaporte, embarque? A gente sabe que tem muita dificuldade de burocracia, né? Não, com passaporte, embarque não, assim, mas já passei perrengue de dormir em estação de trem, de perder trem e ter que dormir
com 16 anos, dormir no meio do gelo, numa estação de trem, no meio do nada. Isso já aconteceu bastante, assim, de perrengue de viagem. Mas não, no aeroporto não. Acho que quando você domina o idioma, onde quer que você esteja, ou pelo menos o inglês, você consegue resolver. Teve uma vez que, eu vou até contar, né, mas é meio cabuloso. Eu estava viajando para os Estados Unidos com muito dinheiro. E lá você só pode entrar com $10.000, né? Tem uma quantidade certa, senão eu acho que paga imposto. Né? E aí eles perguntaram, e eu tava levando $10.000 pra gastar na viagem. Gente, eu tô contando, né, aqui, mas tudo bem. Eu tava levando $10.000 na viagem, e na hora de sair eu tirei um pouco do dinheiro, porque eu falei, nossa, se eu for com 10 mil cravado, eles podem encrencar comigo. Então eu tirei, sei lá, $150, deixei em casa e fui embarcar. Quando eu cheguei lá, ele falou, você tá trazendo dinheiro? Eu falei, tô, quanto? Aí eu, $9.985,75. E aí eu fiz uma conta rápida, assim, na minha cabeça, do que eu tinha de moeda e tal, e aí ele ficava perguntando, tipo, quanto? Aí eu, $9.985,75. Ele perguntou várias vezes, e aí ele circulava lá no formulário, me mandou ir para uma salinha. E eu falei, gente, se ele pedir para contar, eu nem sei onde eu enfiei o dinheiro, porque eu fui enfiando tanto num lugar, sabe? Eu deixei uma parte na carteira, uma parte dentro de livro, uma parte na bagagem de mão. E aí eu falei, por que eu não deixei tudo junto? Eles vão querer contar o dinheiro. E aí eu tô lascada e eu tinha conexão, e aí eu tava com medo de perder a conexão. Mas no fim deu tudo certo, não contaram, e aí eu passei, mas eu falei... aí perguntaram, mas por que você tá indo com tanto dinheiro? E eu falava, eu vou fazer compras. E aí deu tudo certo. Porque uma das melhores partes de você viajar para outro país, realmente, você ir lá fazer compras, ainda mais para os Estados Unidos, né? Que em relação aos valores... Não, e na época o dólar tava muito bom, enfim... Mas foi isso, esse foi um perrengue que eu passei, então nunca vão com o dinheiro certinho. Porque eles podem te parar e querer contar todo o dinheiro. E para finalizar nosso podcast, né, você poderia dar uma dica também, realmente, né, além do dinheiro certinho, para as pessoas que querem viajar, como você basicamente quase já viajou o mundo, né? Ainda não foi o mundo, mas eu tenho vontade. Agora eu tô viciada nos doramas, então eu quero muito ir pra Coreia também. Mas não, acho que vai demorar um pouquinho ainda. Bom, a dica que eu dou é isso. Não se bloqueiem por medo. Muita gente, eu não vou viajar por medo. Eu conheço, a maioria das pessoas que eu conheço falam, eu não vou viajar porque é perrengue, vai. E se você já tá lá? Você vai resolver, você vai achar a solução. Não bloqueia se é um sonho, não bloqueia pensando nisso, sabe? Na questão do, e se não der certo? Tá, e se der certo? A chance de dar certo é muito maior do que a chance de dar errado. Então, vai, parcela, fecha a viagem, curte. São as melhores memórias que você pode ter com a sua família. As melhores lembranças que eu tenho do meu pai e da minha mãe são em viagens. E os meus melhores momentos com a minha filha também foram em viagens. E aí eu fico pensando, e se eu não tivesse feito porque estava insegura com a língua, ou porque estava insegura se eu me barrar no aeroporto, ou qualquer outro motivo que fosse? Então, assim, se tem vontade, pega, junta um dinheirinho, parcela o que dá para parcelar e vai, porque é uma experiência incrível. Ou seja, gente, não deixe de aproveitar a vida por medo, tá bom? Então, é isso. Muito obrigado a você que assistiu. Muito obrigado, Ana Lu, por estar aqui conosco obrigada pelo hoje. Convite. Muito obrigado a toda a equipe do Colégio Trivium. Queremos também agradecer nosso Colégio Trivium e a nossa diretora Veridiana. Obrigada por assistir e tchau, tchau. Tchau, gente. Muito bem, vocês arrasaram.